Mas irmãos, abra a tua Bíblia ali, você que trouxe, Efésios, capítulo 6. Nós vamos iniciar hoje aí o estudo sobre o sábado. E vamos aí por algumas quartas aí, tá? Talvez a princípio 3, tá bom? Então, vamos, Efésios capítulo 6. Vocês percebem que eu falo sobre um assunto e abro um texto totalmente diferente. Falar sobre lei e graça, abro em Gênesis. Vamos falar sobre o sábado, Efésios. Então, vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 5. Estão comigo aí? Gostaria muito que vocês estão lá. Como é estudo, irmãos? Então é óbvio que dá o tempo, vou parar e a gente vai ficar pontas, né, soltas aí para o próximo estudo, que é assim que o estudo funciona, não tem como a gente fazer um fechamento. Então é óbvio que hoje vai ficar aí pontas soltas aí para a próxima parte. Então o estudo é assim, e a gente aguça a nossa atenção para a gente poder entender. Talvez para alguns você logo diz, sobre o sábado, mas o que vai falar então? Talvez você vá se surpreender com algumas coisas. Talvez logo agora, nos primeiros 5 minutos, talvez você vai ter surpresa em relação àquilo que você tem na cabeça aí. Então vamos à leitura. Vós servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo. Na palavra que nós iniciamos, vós servos, é a minha versão, mas no original é escravos. É escravos, porque Paulo está falando com escravos, pessoas escravas, tá? Por exemplo, Paulo escreve uma carta a Filemon. Filemon tem uma igreja na casa dele e ele tem um escravo por nome Onésimo. Então, naquela época tinha até cristão que tinha escravo, e eu um dia já falei sobre isso, é uma outra mensagem, outro estudo falando sobre isso. Então vamos continuar a leitura. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja escravo, seja livre, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Pai, em nome do teu Filho Jesus, sabemos que o tempo passa muito rápido, a gente talvez muitas coisas que nós temos que falar, mas acerca daquilo que nós iremos dentro do tempo propor para essa noite, fala aos nossos corações, que não seja apenas instrução, uma busca apenas por um pouco mais de conhecimento, mas que venha o Senhor de alguma forma falar ao nosso coração. Nós não queremos de maneira nenhuma nos ajuntar apenas como estivemos unidos numa escola, um professor à frente. Não, nos mostre que o Evangelho se trata de nos trazer conhecimento e ser aquilo aplicado a cada um de nós. Há muitas pessoas que não estão na fé e conhecem a Bíblia porque têm interesse e são curiosos para conhecer, mas nós, como servos do Senhor, nós queremos muito mais do que conhecer, nós queremos praticar, nós queremos viver. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Nós vamos estudar aí sobre o sábado. E o sábado ele é o 4º mandamento, tá? E tem muita coisa que envolve esse mandamento, tá? É óbvio que a gente não vai conseguir, esgotar
3 quartas-feiras, tudo que envolve o quarto mandamento, que é o sábado. Então, só que esse mandamento, ele é dividido em 2 partes. É dividido em 2 partes, porque muitos pensam que no sábado, que é o descanso, né? A gente já sabe disso, que o sábado significa descanso. O que é o sábado, né? A gente já logo de cara é o descanso. A gente sabe que ele representa, aponta para Cristo. Mas a gente precisa ir um pouco mais além. O que nós podemos aprender com isso? Muito mais daquele básico do que a gente já de fato já sabe. Então, mais esse mandamento em Êxodo 20, vamos lá para Êxodo. Aí é o texto, né, importante para ser lido, que é Êxodo capítulo 20, porque lá se encontram os 10 mandamentos. E aí nós vamos ler o quarto, que é o que nós vamos estar estudando. Então, Êxodo capítulo 20, no versículo 8, ele diz assim, Êxodo 20, capítulo: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, vírgula, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. O 7º dia o quê? É o descanso. Então, o tema desse primeiro estudo, dessa primeira parte, é 6 dias trabalhará. 6 dias trabalhará. Por que 6 dias trabalhará, pastor? Porque o mandamento não começa com descanso, começa com trabalho. A gente pulou o trabalho, a gente pulou para o sábado, a gente pulou para o descanso. O versículo não está completo. O estudo não é sobre só o sábado. O sábado não completa o versículo. 6 dias trabalharás. Primeiro inicia, não com descanso, tá? Então, mais 6 dias trabalharás. Essa é a expressão do que? Do coração de Deus para nós, o que? O trabalho. É a expressão do coração de Deus acerca do trabalho. Então nós temos que olhar, irmãos, para outra parte que é importante, que é o trabalho, mais do que a gente querer olhar apenas para o sábado. Todos os mandamentos nunca podemos olhar no ponto de vista utilitário, né? Quando a gente fala de utilitário, a gente lembra de carro utilitário, né? Não podemos, porque sempre os mandamentos é voltado para Deus. Por quê? Porque aponta o caráter de Deus, sobre quem Deus é e o propósito na qual Deus criou todas as coisas. Tudo é para, a gente fala assim, quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus, mas a gente não entende que tudo que Ele fez, Ele formou, remete agora para a glória dele. Então não direciona a nós, mas direciona a Deus. Então nunca os mandamentos têm a ideia de dizer, isso aqui vai ser bom para o homem, então eu vou criar isso aqui. Não, é para a glória dele. É para a glória dele. Então tem que haver glória para Deus. Por quê? Porque expressa quem de fato Deus é, expressa o caráter da pessoa de Deus. Então, é óbvio que tudo que está em sincronia com o que Deus é, nos abençoa de todas as formas. Isso é importante. Mas primeiro você mira a glória de Deus. Por que muitas vezes nós deixamos de ser abençoados? Porque a gente inverte a situação. Ao invés de ser a glória para Ele, a gente mira em nós, e esse é um problema. Então nós primeiro precisamos glorificar a Deus. Então quando sincronizamos com Deus, a gente é o maior beneficiado sobre isso. Então o mandamento mostra na primeira parte aí sobre algo que talvez muitos achem insignificante, que talvez você fale, eu não sabia, você então. Ele inicia dizendo sobre o trabalho. 6 dias trabalharás. Isso tem um peso demais. Há uma coisa, eu coloquei um versículo aqui, entre outros, só para a gente poder, nesse efeito de contexto, Mateus 6,32, na NVI, diz assim, Jesus dizendo, pois os pagãos
é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O contexto aqui é o que? É a busca pelo pão de cada dia, pelo comer, pelo beber, pelo vestir. O contexto de Mateus 6, alguns versos antes desse, Jesus fala assim: então, qual que é a diferença de vocês para o pagão? Porque se vocês não entendem a ideia do porquê foi realmente instituído nesse mandamento o trabalho, vocês não têm diferença nenhuma do pagão, porque o pagão, eles estão desesperados para ganhar dinheiro, estão desesperados igual a vocês. Então qual que é a diferença de vocês para com eles? Todo mundo trabalha, mas qual que é a diferença? Aí Jesus ele fala em muitos textos acerca do quê? Então, vocês estão correndo, eles pagam também. Esse desespero que vocês estão aí, por conta disso aí, eles pagam também. Então ele sempre traz isso, mostrando o quê? Tem que haver uma diferença. Tem que haver diferença. Mesmo as pessoas olhando de forma geral, parece tudo igual. Mas Jesus diz: não, tem que haver uma diferença. Os pagãos buscam tudo isso aí, mas vocês têm que ser diferentes. Então, quando olhamos para a vida de trabalho das pessoas que se diz cristã, não vemos muitas vezes nenhuma diferença entre ela e o mundo sobre a visão de trabalho. Hoje, a pastora Cláudia, ela é a quarta que ela vem para cá. Aí, ela para sair lá de Hortolândia, ela levanta 4h30 da manhã para chegar aqui, para orar com as irmãs aqui. Aí ela procura não me acordar, né? Porque quando eu acordo, eu falo: vou te levar lá na rodoviária em Campinas. Então ela evita, ela sai quietinha, tem vezes que ela sai, eu estou dormindo, quando ela vai ver, ela já está aqui, quando eu acordo. E hoje ela perdeu hora. Aí o celular desligou, não despertou. Ela falou: vou te levar. 5 horas, 5 pouco da manhã, está tudo escuro. Aí a gente entrou no carro, a gente pegando a pista para Campinas. Aí ela falou assim: mas se o pessoal já está tudo assim, já, né? Movimento, 5 horas, tudo escuro, aquele movimento doido, né, na pista. Né? Nossa, o pessoal não para, né? Na hora me veio esse pensamento aqui, do que eu venho compartilhar com vocês, porque eu comecei a olhar aquela multidão de gente. Óbvio que tem cristão no meio, muitos estão indo trabalhar, e veio na minha mente: com qual objetivo? Todos estão indo para o seu caminho de trabalho, mas qual a diferença? Então, quando olhamos muitas vezes para a vida de trabalho do cristão e do não cristão, não há diferença, e Jesus muitas vezes falou sobre isso. Então nós agimos como se esse mandamento não estivesse aqui. Muitas vezes, talvez você não tenha parado, talvez você só focou na ideia do sábado e não entendeu que o versículo não se completa apenas com o sábado, mas 6 dias trabalhará. Então, é um mandamento que parece que não está aqui. Jesus, em inúmeros textos, mostrava que se o nosso comportamento é esse, que não tem diferença, ele diz: se o mundo faz, o pagão faz, até aqueles que não conhecem a Deus, qual é a diferença? Qual é a diferença? Então, às vezes, nós perdemos a noção de coisas que são básicas na vida cristã, coisas que são básicas. Então, é comum ver, muitas vezes, cristãos dizer que faz tudo para a glória de Deus, né? Mas quando você vai olhar para o que muitos estão fazendo, nós vemos que não está fazendo com as motivações certas, aonde de fato aquilo acaba virando um jargão: estou fazendo para a glória de Deus, mas muitas vezes não está. Então, se nossa motivação é igual à do mundo, é óbvio que vira apenas um clichê, é para a glória de Deus, mas de verdade nós estamos vivendo para a glória de Deus, e mais pontual, o nosso trabalho é para a glória de Deus. Então eu quero tentar aqui fazer você pensar e citar um filme antigo. É filme recente? Você não. Fatos reais, e o camarada nasceu em 1900 e alguma coisa, é bem antigo.
mas o nome do filme chama Carruagem de Fogo, se passa, talvez alguns já assistiram, 1981, e fala de uma Olimpíada, de 1924, que ia acontecer em Paris. Aí fala de uma equipe britânica, né, que estava treinando com a equipe, se preparando, né, o atletismo, no caso, para competir. Então eles estão buscando se qualificar, se preparando, para depois eles irem para Paris aí, e competir, e se passa em 1924. E aí o filme é centrado, é óbvio que tem todo, né, um grupo, as equipes, né, os corredores, os atletas e tal, mas o filme foca em duas pessoas, e uma é o Eric Liddell, e ele é um escocês, filho de um pai escocês, mas ele nasceu na China. Porque os seus pais eram missionários lá na época, e ele nasceu lá e agora não vive mais lá. Então eles cultivaram no coração, né, os pais cultivaram no coração do filho, esse Eric Liddell, que tinha lá 20 e poucos anos nessa época, que se torna esse corredor. E o menino, ele é um jovem de 20 e poucos anos, mas no coração dele, os pais, trazendo ele para a verdade, ele tem no coração dele o quê? Eu vou ser missionário lá na China. Lá onde eu nasci, eu vou me preparar e eu vou voltar para lá. E é lá que eu vou, né, Deus vai me usar aí. E no filme ele é um corredor. Ele é um corredor, mas não é um corredor qualquer, é um corredor veloz. E ele também via que ele tinha esse chamado de Deus para ser missionário na China, mas ele entendeu que Deus deu um dom natural para ele de ser veloz, de correr, no atletismo. E ele diz: Deus vai ser glorificado com a minha ida como missionário para a China, mas Deus vai ser glorificado também, eu como atleta, como corredor veloz. Deus vai ser glorificado. Então ele sentia que Deus, ele fala que Deus tinha prazer naquilo que ele fazia, sendo que um corredor. Ele tem um desejo, está sendo preparado para ir para a China. Mas ele dizia: não, Deus tem prazer quando eu corro, eu sou veloz e quando eu corro. E o anseio dele estava no coração: quero ir para a China no futuro, quero ser missionário lá. Mas também ele dizia: eu quero glorificar a Deus através da corrida. Por quê? Porque Deus me fez veloz. E aí tem outro corredor, que é o Harold Abrams. Ele é um filho de um judeu, pais ricos, mas o jovem sofre preconceitos, até por conta de estar lá mesmo, né, no atletismo, mas é algo que ele sentia de estar lá, e pais judeus, própria cultura, não era contra isso. Então é um jovem que sofreu preconceito, e ele corre com o anseio do que? De provar que ele não é qualquer pessoa. Ele quer correr, e a motivação dele é o que? Eu quero provar para o meu povo, para as pessoas, que eu não sou um nada, como eles pensam. E ele quer que as pessoas olhem para ele de forma que as pessoas possam ver que ele é grande, que ele pode realizar, pode correr. E o Eric Liddell é mais rápido do que o Harold Abrams, e os dois correm na mesma modalidade lá dos 100 metros. Os dois dos 100 metros aí. E o Eric Liddell é mais rápido do que ele, e as pessoas veem esse corredor como uma flecha,
quem corre os 100 metros é muito rápido, muito rápido. E tinha talento nato para correr, era um dom natural que Deus deu. E o outro tinha um treinador profissional que o treinava e ele buscava se aperfeiçoar e ganhar conhecimento e treinar. E a irmã do Eric Liddell, ela dizia assim: eu estou preocupado com você, meu irmão, porque você está se dedicando demais para ser esse corredor, esse jovem veloz, para ser rápido, e eu estou preocupado, com medo disso tirar do seu coração o chamado que Deus tem para você ser missionário na China. Eu estou preocupado com você. Mas ele tinha com ele que deveria glorificar a Deus das duas formas. Ele disse assim: ainda não chegou o momento de eu ir para fazer missões na China, mas Deus me deu um talento nato, que é correr. Eu quero glorificar a Deus correndo. Então, quando eles estavam indo lá para Paris, ele descobre que, já para a competição, ele descobre que correu 100 metros para ganhar a medalha lá de ouro, que ele era tido como alguém que era imbatível, que já era alguém que fosse correr, e óbvio que os príncipes lá já incentivava e diz: não, você é um representante nosso aqui na Grã-Bretanha, e você é o cara da vez. E aí, quando ele está chegando lá, ele diz que a corrida dos 100 metros, que ia competir lá para ganhar a medalha de ouro, ia ser no domingo. E ele disse, quando chegou lá: no domingo eu não corro. E todo mundo diz: como assim? Você se preparou? Você disse: não, no domingo eu não corro. Mas por que você não corre no domingo? No domingo é de estar em comunhão com Deus. Glória a Deus. Domingo eu não corro. Não, você não está entendendo. Você se preparou. Não, mas então, eu cheguei aqui. Eu sou veloz, mas a velocidade foi Deus que me deu. Esse dom nato foi Deus que me deu. Agora eu cheguei aqui e falou que é no domingo eu não corro. Domingo eu não corro. Por quê? Porque eu corro para a glória de Deus. Não é um clichê. Glória a Deus. Não é um clichê. Não, mas não corro. E todos ficaram, obviamente, loucos. O príncipe de Gales diz: não, nós vamos perder a medalha. Você é o cara mais rápido. Você vai ganhar a medalha, vai ser o homem mais rápido do mundo. E vai ser o representante nosso. E se ele vai ganhar a medalha, se ele vai ser o melhor do mundo, para ele não importava. Glória a Deus. Porque ele entendia que se ele corria para a glória de Deus, ele não queria fazer nada que rompesse essa convicção que ele tinha com Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu corro para a glória de Deus, não é para o meu sucesso, não é para a minha fama, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então, o outro corredor, que é o Harold Abrams, ele corre, aí tinha um outro, ele corre 100 metros também. E é óbvio que o Harold falou: pô, se o Eric não correr, então eu tenho chance de ganhar, porque com ele correndo também os 100 metros, eu vim aqui para concorrer com ele, então eu tenho mais chance. E ficou bom para ele. Então, um outro corredor que corria os 400 metros barreira, ele ganha a medalha de ouro. E aí ele chega para o Eric Liddell e ele diz: cara, eu corri os 400 metros, ganhei a medalha de ouro, e eu vou correr agora os outros 400 metros, agora, só que agora com barreira, e você está abrindo mão de ser o corredor dos 100 metros e se tornar o maior do mundo. Eu tenho uma outra corrida dos 400 metros, e eu quero passar essa corrida, então, dos 400 metros para você correr. Acho que óbvio que era outro dia, então, mas ele falou assim: não, mas eu sou um corredor de 100 metros, eu não corro 400 metros é muito mais distante, então, era uma corrida mais longa, mas ele aceita. Depois de muita pressão, príncipe e tal, isso é
Você dá lá um Google lá, quem foi o atleta Eric Lindell, você vai encontrar toda a história dele, que eu estou aqui resumindo para trazer um contexto importante para a gente. Vocês estão comigo? Amém. Então, ele ficou sozinho para correr o Harold Abrams, e o que acontece? Ele vai correr sozinho 100 metros, ele ganha a medalha de ouro. O amigo dele corre e ganha a medalha de ouro lá, porque não tinha o Eric como concorrente dele lá. E aí o Eric corre os 400 metros, que é óbvio mais longe, mais distante. Ele não estava preparado para isso, mas ele ganha também. E aí, irmão, são dois jovens, entre 20 e 24 anos. Ambos estão na mesma linha de trabalho, porque eles estão trabalhando. Um trabalho. E são dois atletas correndo pela medalha de ouro, têm objetivos iguais, treinamentos, o foco, mas tem algo que é o que Jesus fala, tem algo que diferencia eles completamente. Eles estão trabalhando, como pode estar lá na mesma linha de produção, mas tem uma ali que é diferente. Eles estão lá cumprindo a mesma carga de horário, pica o mesmo cartão, a marmita é esquentada lá no mesmo local, mas eles são diferentes. É o que Jesus tenta mostrar em alguns textos nos evangelhos. Então, a irmã estava preocupada com ele, com esse negócio de correr, de ser veloz, de esquecer de chamar de Deus na vida dele, onde ele se preparava tanto, né, e ia perder a visão de ser missionário na China. E ele dizia para ela: Jane, você precisa entender, eu creio que Deus me fez com propósito. Deus me fez para a China, mas Deus me fez também para ser rápido. Deus me fez para a China, mas Deus me fez também para ser rápido. Deus me fez para a China, Deus me fez para ser rápido. E quando eu corro, eu sinto que Deus tem prazer naquilo que eu faço, e Deus é glorificado naquilo que eu faço. Eu faço para a glória dele. Eu faço para a glória dele. Então, um quer ser admirado, respeitado, que é o Harold Abrams, quer ser respeitado, ele quer que as pessoas olhem para ele de forma diferente. E o Harold Abrams dizia que nunca soube o que era contentamento, sendo filho de um judeu rico, tendo a medalha de ouro, mas ele diz: eu sempre chego no final e vejo que não tenho prazer nenhum nada disso. Eu nunca me contento quando eu chego no final, tendo tudo isso. Então eu estou sempre em busca, e nem sei muitas vezes o que eu estou perseguindo de verdade. Eu treino, eu pago um treinador, eu acho que de fato é isso que eu quero, esse é o meu objetivo, mas eu nem sei na verdade o que eu estou perseguindo de verdade, porque sempre quando eu chego aonde eu esperava, eu sinto que não é aquilo ainda, e aí eu vejo que eu coloquei todas as minhas forças, as minhas energias naquilo, e a frustração toma conta, a tristeza, a angústia toma conta. Então os dois ganham a medalha de ouro, o Eric Lendl, e ele abre mão dos 100 metros, mas ganha os 400 nessa modalidade e tal. Os dois ganham, os dois estão no topo, tendo respeito das pessoas, e o Eric Lendl está cheio de alegria, de contentamento, satisfação. Os dois estão no mesmo trabalho, mesma modalidade, capacitados, mesma excelência, mesmo treinamento, mas um feliz e o outro frustrado, um realizado e o outro triste, sem sequer saber se aquilo que ele está perseguindo é a vontade de Deus ou não. Então, agora pense no mandamento, pensa no trabalho agora de vocês. O pastor nos falou tal, porque muitas vezes a gente precisa abrir a nossa mente. Uns tempos atrás eu coloquei sobre um sermão sobre dom e talento e tal. Eu nem acabei colocando quase a mensagem inteira e ainda não veio no meu coração de compartilhar.
Mas Deus dá talento, irmãos, para que o homem, talentos naturais, todos os talentos é para glorificar a Deus. Aleluia. Quando você olha um jogador de futebol, você acha que aquilo não veio porque ele treinou, irmãos? Tem alguns que têm um talento nato, foi Deus que deu. A gente que se fecha numa casinha sem entender o que Deus faz. Então existe talento que é dado. E aí, agora pense no trabalho. No seu trabalho, o trabalho é um mandamento de Deus. O trabalho é um mandamento de Deus. Mas qual dessas duas visões está mais parecida com a nossa? Baseado nesses dois. Qual dessas duas visões? Quantos já ouviu centenas de sermões, mas nunca ligou ou linkou os sermões ao trabalho? A importância do que é o trabalho. Muitos de nós nunca fizemos isso. Então Deus me fez, ele disse, para ser missionário na China, estou me preparando, mas Deus me fez rápido, envolvia tudo na vida dele, ele entendeu o mandamento. Ele disse, eu não vou esperar até quando eu estiver preparado para Deus ser glorificado na China, eu não vou. Deus me fez rápido, através do atletismo, ele vai ser glorificado através da minha vida. Então, ele diz assim, Deus me fez ser um missionário, ter chamado dentro de mim, mas enquanto isso, ele vai ser glorificado através de um talento natural e eu vou glorificá-lo. Então, quando eu faço isso, ele diz, meu coração se enche de alegria, porque eu sinto que Deus tem prazer e Deus é glorificado. Aí o outro diz, eu estou correndo, me esforçando ao máximo, mas no final eu não encontro satisfação, eu não encontro alegria. E aí você vai pensar, talvez você fale, pastor, estou me enquadrando em um ou no outro. Então, o que eu devo olhar em qualquer trabalho que nós estamos fazendo é se o amigo do lado lá, o não cristão, tem as mesmas motivações, os mesmos propósitos que eu, ou é diferente ou não. Ele está lá fazendo a mesma coisa, como os dois faziam a mesma coisa, mas um era para a glória de Deus, o outro não. Então talvez as insatisfações deles é muito parecida com as nossas, porque os anseios em relação ao trabalho são exatamente os mesmos. Eu lembro que eu tenho a carteira assinada, 1 ano de trabalho. Nem sei onde está essa carteira de trabalho, se existe, está guardada, né? Tem 1 ano de carteira de trabalho. Então eu tinha 16 anos, eu entrei na metalúrgica para trabalhar, para montar a máquina de pulverizar veneno. Ela engata nos trator, aqueles braço direito e braço esquerdo, e o trator é engatado no trator e os bicos soltam o veneno, né, e vai pulverizando a lavoura. E aí eu trabalhava nessa linha de produção com 16 anos. Então, com 16 anos a empresa só contratava de maior, mas eu tinha 2 irmãos que trabalhavam nessa empresa há mais de 10 anos. E quando eu fui lá para me contratar como motoboy, como office boy, aí quando olharam para mim e falaram assim, você que é o irmão do fulano tal, mas você tem 16 anos, de barba assim, tudo, falou, não tem jeito, a gente está procurando criança, adolescente para entregar coisa aqui dentro da empresa, né? Não, você vai trabalhar na linha de produção. Então com 16 anos eu fui trabalhar na linha de produção e ganhava a mesma coisa que os marmanjos ganhavam. E aí eu montava esses braços aí, uns montavam do lado direito ou do lado esquerdo, e a gente fazia o teste com água, né, como se estivesse passando o veneno. E o que eu quero dizer com isso? Que eu estava lá com 16 anos, insatisfeito, mas não era crente. Mas eu vou dar um exemplo para você. Eu sentava na hora do almoço, a gente ia lá pegar a marmita, que ficava lá, como é que chama o lugar que fica esquentando lá? Marmiteiro. Colocava lá, aí a gente ia lá, aí eu sentava sempre perto de um camarada lá, e ali eu reclamava, e as reclamações dele eram parecidas com a minha. A gente estava insatisfeito, trabalhando, tendo o salário que eu tinha na época, e estávamos lá. Ele lamentava as lamúrias dele, eu as minhas, e eram iguais. Será
que muitas vezes a gente não está insatisfeito também com as mesmas lamúrias que outras pessoas. Talvez a insatisfação deles é parecida com a nossa. Então Deus, ele diz, me fez para a China, para pregar o Evangelho, mas Deus me fez rápido para o atletismo, me fez veloz, e eu glorifico a Deus naquilo que Ele tem me feito hoje. Então os dois faziam as mesmas coisas, mas tinham uma visão totalmente diferente quanto à questão do trabalho. Então o Eric Lendl dizia, eu estou correndo para agradá-lo. Eu estou correndo para agradá-lo. Eu corro porque sinto que Deus tem prazer no dom, no talento que Ele me deu. Então eu corro para a glória de Deus. Então eu estou correndo para agradar. Eu não estou dizendo assim, eu não estou correndo, ele diz, para agradar a minha irmã Jane. A minha irmã Jane está preocupada. Não, eu estou glorificando a Deus de tudo. Eu não perdi o chamar de Deus no meu coração. Mas eu estou esperando aquele momento chegar para glorificar a Deus, o momento lá que eu for viajar lá para a China. Não, eu estou glorificando a Deus com o meu trabalho que Deus me deu aqui. É um talento que Ele me deu. Eu não estou para agradar a Jane, a minha irmã. Eu não estou correndo para me agradar. Eu não estou correndo para criar a minha identidade. Eu não estou correndo para o mundo ficar feliz. Eu não estou correndo para as pessoas me aplaudirem. E é por isso, irmãos, que Ele vai dizer, que eu posso dizer, eu não vou correr no domingo e eu não vou ganhar medalha de ouro do 100 metros. Por quê? Porque eu quero honrar a Deus. E esse dia é o dia que eu tenho comunhão com Deus. E não importa se é medalha de ouro, se o príncipe está vendo, quem está assistindo, não importa, porque não é para mim agora que eu corro. Glória a Deus, aleluia. Irmão, a gente precisa entender Glória a isso. Deus. Com o que você faz, com o trabalho seu, com o trabalho seu. Glória a ti, Jesus. Isso não, ele diz, isso não me perturba, porque não é a mesma coisa que faz as outras pessoas correrem para ganhar medalha, porque se fosse, ele diz assim, eu poderia abrir mão disso, mas eu não poderia não abrir mão se eu tivesse igual aos outros, mas eu abro mão por quê? Não é para minha glória. Se fosse para minha glória, eu tinha que correr pela medalha de ouro, porque eu me preparei para isso, mas eu não estou trabalhando para mim, correndo para minha glória. Então, o que me impulsiona é correr para a glória de Deus. Então, no processo, eu não faço nada que desonra a Deus. O meu trabalho nunca vai entrar em conflito com nada em relação a Deus. Nunca vai ter essa coisa de eu não tenho tempo para Deus. Por quê? Por causa do meu trabalho. Porque o meu trabalho me consome. É o que a gente mais vê. Eu estou tendo tempo para Deus, por quê? Por causa do meu trabalho. A gente já não está honrando Deus. Glória a Deus. O trabalho é para honrar nossa mesmo. Você percebe? Que o mandamento tem uma importância e não está ligado direto ao sábado, mas 6 dias trabalharás. E primeiro é com trabalho. Ele não diz assim, olha, você vai descansar a partir de hoje. Não. Primeiro você vai trabalhar. Então, ele nunca entrava em conflito com medo de perder alguma coisa. Ele nunca entrava em conflito, mas será que eu vou ganhar em segundo, em terceiro? Não, eu estou lá para a glória de Deus. Isso não me atinge. Mesmo que o príncipe dizendo que eu tenho que correr porque aquilo é importante para ele, por causa da política, por causa do governo dele, mas eu corro para a glória de Deus. Então, se é para a glória de Deus, para mim é diferente se correr ou não. Eu não estou perdendo nada com isso. Eu posso abrir mão, mas o outro era a vida dele. Ele estava perseguindo algo que ele até então dizia, eu não sei o que é, mas eu estou correndo, eu estou fazendo. Então a primeira abordagem do mundo, para muitos, é uma maldição. Quantos de nós já dissemos isso? Isso é uma maldição. Trabalho é uma maldição. Se você tem pensado nisso, eu lamento dizer para você está errado. Está errado. Pastor, porque o trabalho é algo que as pessoas dizem, trabalho é algo que nós suportamos, por que a gente suporta? É porque no final vai ter um pagamento, vai ter o salário. Então a gente suporta. No final vai ter o salário, então a gente suporta. Você percebe a visão errada que a gente tem? Glória a Deus.
Deus, aleluia. Vai ter salário. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz: e o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim, o jardineiro, o Adão, no Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. Deus colocou o Adão para trabalhar no jardim. Isso aqui foi antes da queda ou depois da queda? Antes da queda, irmão. Trabalho não é maldição. Glória a Deus. Antes da queda. E quem disse que o trabalho vai acabar aqui? Tem gente que fala assim: quando fala do céu, fica até meio assim, deve ser chato, né? Ficar lá só cantando, não vai trabalhar. Glória a Deus, aleluia. Jesus trabalha, meu pai trabalha até hoje, meu filho, nós vamos trabalhar. A gente tem uma visão, isso é o caráter de Deus. Expressa o caráter de Deus, expressa o caráter de quem Deus é, o que é o trabalho. 6 dias trabalhará, esse é o mandamento que expressa o caráter de Deus. Adão perguntou lá: então, senhor, eu vou trabalhar, mas quanto é o salário? O senhor vai pagar quanto? Ele tinha satisfação em Deus. Aleluia. Prazer em Deus. Aleluia. Então a ideia do trabalho hoje é: eu tenho que fazer dinheiro. Eu tenho que fazer dinheiro, porque dinheiro é o que me faz trabalhar. E isso não é diferente do pagão que Jesus sempre dizia. Então, o pagão trabalha como todos, pelo dinheiro, só pelo dinheiro. Precisamos ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu vou ter mais lazer, mais entretenimento, mais festa, mais viagem, passeio, reformar minha casa. Por quê? Porque essa é a motivação de muitos, na verdade. Você percebe? O corredor, quando ele vai dizer, o Eric lendo, eu corro para agradar a Deus. E se tiver algo que impeça isso, eu estou fora. Glória a Deus, aleluia. É para correr no domingo eu não corro. Não, mas você treinou para isso. Não, eu glorifico a Deus. E o domingo eu glorifico a Deus. Então, quantas pessoas dizem: não, o trabalho é horrível. Então, quanto menos eu trabalhar e ganhar mais, né? A gente fala assim: a gente quer sempre se livrar do trabalho, não é isso? A gente quer se livrar. Irmãos, eu gostaria muito que a gente saísse com uma visão diferente nessa noite do trabalho. Glória a Deus, aleluia. O trabalho expressa o caráter de quem Deus é. Então, o trabalho para muitos é horrível. Se o governo bancasse, a gente não precisava mais trabalhar. É por isso que Deus não permite que o governo banque nada. Por quê? Porque o trabalho expressa o caráter dele. Ele fez o homem para o trabalho. Deus tem propósito no trabalho. Então, para muitos o trabalho aqui é uma maldição. E o Eric Lendel, ele diz: Deus me fez para o trabalho. Mesmo como atleta, Deus me fez para isso, porque isso glorifica o nome dele. Aí em Efésios capítulo 6, versículo 7, na NVT, no versículo 7, diz assim: trabalhe com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. O texto que nós lemos, que eu iniciei a leitura, é sobre o mandamento. Paulo está falando do mandamento de Deus. O que? O trabalho. É o trabalho. Leia Mateus 6. Aí ele vai dizer: trabalhe com entusiasmo, com alegria, corra como o Eric lembra, com prazer para a glória de Deus, como se servisse o que? Ao Senhor e não a homens. Eu estou trabalhando, vai rolar esse patrão aí. Não. Paulo está dizendo: se você não entendeu, é para a glória de Deus. Deus está vendo você no trabalho. Você tem que produzir nessa empresa para a glória de Deus. Para de ir no banheiro toda hora. Para de ficar lá no celular da empresa toda hora. Porque você não entendeu o mandamento que expressa o caráter de Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo está falando aqui, meu filho, Efésios, no mandamento do Novo Testamento. Você tem que trabalhar para a glória de Deus. E com alegria. É horrível, não? Você está entendendo? Então, quando você
você passa a se importar é só porque com salário. Trabalho é horrível, é uma maldição. Então, o que importa é o salário. Então, pagar mais eu faço, pagar menos eu retrocedo. E se ninguém estiver olhando, eu não faço nada. Essa é a ideia. E aí, quando você olha Efésios capítulo 6, você se espanta. A seriedade do que está no texto. Então, o trabalho para muitos é a maneira que ele encontrou de elevar o que? A sua autoestima, né? Para muitos é isso, para ser valorizado no meio da sociedade, para ganhar respeito das pessoas. Mas o Eric Lendel, ele dizia: eu corro para agradar a Deus, não tem nada a ver com a minha autoestima, com a minha performance. Não, eu corro para agradar a Deus. Eu sinto que Deus tem prazer quando eu corro, ele dizia. E quando, com o mesmo prazer que eu tenho de ir para a China pregar, é o mesmo quando eu corro, porque eu não corro para o meu prazer, eu corro para a glória de Deus, com o mesmo entusiasmo que eu tenho de ir pregar na China. Então, o outro se matando para correr, que é o amigo dele, porque quer o reconhecimento das pessoas, o pai judeu, rico. Então, temos que ter uma visão diferente quando trabalho. E o Senhor diz: 6 dias trabalhará. Obedecer a Deus, irmãos, gera em nós prazer, alegria, ou deveria, satisfação de Deus ser glorificado naquilo que manifesta o caráter dele, que está nos seus mandamentos. Por isso que eu estou dizendo, daqui a pouco eu vou parar e o tempo já está indo. Não devia ser um peso a gente obedecer a Deus, porque quando fala do mandamento, fala de uma obediência, de algo que devia ser de fato prazeroso. Então o trabalho não era para eles mesmos, né? Não era para ele mesmo. O que ele estava buscando não era para ele mesmo, que era o corredor. E o que faz ele levantar toda manhã e treinar é a glória de Deus. O que nos faz, o que nos motiva a levantar todo dia pela manhã? Alguns mais cedo, por conta do quê? O que nos motiva? Então pense nisso. Então o trabalho não é uma maldição, nenhuma maneira de criarmos um nome para nós, um reconhecimento, uma autoestima elevada. Não é isso. Quem se importa com o trabalho, pastor? O trabalho é uma maldição. Tem que trabalhar, tem que levantar cedo. Então quantas pessoas já disse isso? Mas é uma visão diabólica, porque é oposto ao mandamento de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 5, Paulo fala: trabalhe com sinceridade com todo o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Uau! Glórias a ti, Jesus. Como que Paulo está dizendo para você se dedicar de todo o coração ao trabalho? Pois é, porque ele está dizendo do mandamento. Lá de Êxodo, Paulo está falando lá na carta de Efésios. Você ter prazer nisso, porque isso deve glorificar a Deus. Então Paulo falando do mandamento da lei de Deus e falando de um contexto complicado. Por quê? Porque ele não está falando como um livro, ele está falando com escravos. Então, mesmo na vida de um escravo, mesmo com, ele está dizendo, mesmo com vocês. Por quê? Porque nós temos salário. Paulo está dizendo para um grupo lá que não tem salário, vocês são escravos. Por que é mais complicado? Vocês vão trabalhar sem ganhar, ainda com alegria. Vocês devem trabalhar como para o Senhor e com alegria no coração. Glória a Deus. Uau! Deve trabalhar com alegria. Deve encontrar alegria. Sem ter saber, deve encontrar satisfação. Como se estivesse ligado com a vontade de Deus para a vida de vocês. Não fazendo a homens, mas fazendo para a glória de Deus. Então todo mandamento, irmãos, todos visa a glória de Deus. Todo mandamento foi feito para funcionar nele e nunca fora dele. Todo mandamento está ligado a Deus, ou como alguns dizem, linkado a Deus, e tem que glorificá-lo. Então é por isso que o mundo não funciona fora de Deus. Eu não tenho, por exemplo, como, e olha que eu vou falar, uma pessoa vem pedir um aconselhamento pastoral, um casal, eles não são cristãos. É impossível eu dar um aconselhamento para eles sem falar da Bíblia. Por quê? O casamento expressa quem Deus é. Aí eu vou falar para eles o quê? Olha, coloca uma roupa sensual,
vai resolver o seu casamento. Maqueia, põe uma maquiagem bonita, põe uma roupa assim, uma lingerie assim, porque é o que pastores estão dizendo, como se estivesse dizendo para pagão. Está fora do que Deus criou para ser. Vocês estão entendendo? Então, todas as vezes que nós pecamos contra Deus, nós pecamos na natureza na qual fomos criados, porque aqueles que estão em Cristo, a natureza já é uma natureza transformada. A Bíblia diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Quando é que você peca? Quando você está na carne. Essa natureza que não foi transformada, essa natureza que não nasceu de novo, mas aqui está em Cristo, nova criatura. Essa agrada a Deus. Então, por isso que não funciona, o mundo não funciona. Agora, a nossa vida, aqui no caso, o mandamento acerca do trabalho, 6 dias trabalharás, pastor, você não falou do sábado, talvez eu fale na segunda, quarta e na última, porque a gente primeiro precisa entender isso. Vocês estão entendendo? Se nós não entendemos isso, não se completa. Não adianta eu vir aqui falar assim sobre o sábado e deixar o mandamento tão importante como esse. Então, Eric Lendel, esse corredor, ele diz: Deus me fez veloz, Ele me fez capaz, Ele me criou assim para correr, e eu corro para a glória de Deus. Então, o trabalho não é uma maldição, não, pastor, mas tem sido amaldiçoado. Aí é diferente. Aí é diferente. Então, tem sido amaldiçoado, como todas as coisas foram tocadas pela maldição. As coisas não estão funcionando mais, porque foi tocado pela maldição, devido à desobediência, devido ao pecado. Por exemplo, o casamento, como eu disse, não é uma maldição. O casamento não é uma maldição, mas é óbvio que foi também tocado pela maldição, de maneira que agora é um mundo que debaixo dessa maldição, e agora o casamento tem problema. O casamento é uma bênção dentro do mandamento que Deus criou, mas debaixo dessa maldição o casamento se tornou complexo. Não o problema do casamento, se o casamento é perfeito na vontade de Deus, mas tocado pela maldição, o cônjuge tem desentendimento, tem brigas, desavenças. Por quê? Porque hoje se encontra dentro desse contexto. Então Deus não diminui os padrões do casamento, não diminui os padrões do casamento, mas tem conflitos. Todos os casamentos têm, todos têm conflitos, ninguém está fora, todos têm conflitos, tem dificuldades. Então o trabalho não foi amaldiçoado, mas agora também está debaixo desse contexto de maldição. Então por isso que a gente precisa diferenciar isso. A maldição não é o casamento, não é o trabalho, não é, mas devido ao contexto está tocado pela maldição. Então agora, como homem, de repente tem aí o irmão que é o homem de negócio, a irmã de negócio, vai ter que lutar agora aqui contra o tempo. Já viu quando você fala assim: me programei um dia para fazer isso, o tempo não deu, não consegui fazer. São coisas que você vai ter que lutar contra o tempo, contra o cansaço. Estou cansado. Enfermidade, né, pastor? Agora, tem crente que é verdadeiro, né? Fala para o patrão que está doente mesmo. Luta contra essas questões, porque o sono e um monte de outras coisas, mas ainda é um plano de Deus que Ele formou. Então, Adão, quando é colocado lá no Éden, mais 5 minutos eu vou ter que parar, é óbvio que dentro daquilo que eu anotei pela primeira parte não vou conseguir. Então ele está no jardim do Éden, e aí ele a pessoa vai cultivar a terra, ele está no jardim, é um jardineiro. E aí Adão é um jardineiro, mas ele é o quê? Um jardineiro antes do pecado, como a gente leu, está lá no capítulo 2, o pecado entra no capítulo 3. Mas como ser um jardineiro onde já tem flor, onde já tem planta, onde já tem árvore? Já parou para pensar nisso? Deus colocou ele lá para cultivar um jardim, ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Tem planta, não vou fazer nada, eu vou cruzar o braço, ficar aqui só, pôr a rede aqui. Não! O jardineiro, irmãos, ele tem um papel importante, que ele não deixa a terra da forma que ela está.
a ideia do cultivar a terra é importante, porque o jardineiro, o que ele faz então? Há um potencial dado por Deus, não só em Adão, como na terra. Ele vai cultivar a terra, ele vai trabalhar a terra. Quando em Adão, ele tem de fato o potencial de Deus sobre ele, como há, por exemplo, na flor, na grama, na árvore. Há um potencial em tudo que Deus criou. Há um potencial em tudo que Deus formou. Há um potencial dado por Deus muito maior, irmãos, do que aquilo que nós vemos de uma forma rasa. Mesmo no Éden, pessoal, mesmo no Éden com tanta perfeição, Deus ele colocou lá para... Você já tinha tudo para cultivar dentro do potencial que Deus tinha dado para ele. Então tinha que trabalhar com esse potencial, não só dele, mas o potencial que Deus colocou no próprio Éden. Em tudo aquilo que ele formou, podia o quê? Avançar muito mais. E aí nós precisamos ser desenvolvidos. Por exemplo, o trabalho da civilização, por exemplo. Tem diferença de viver no mato com a civilização? Tem diferença? Toda diferença. Viver no mato e viver o quê? Sem a civilização, sem o que a civilização trouxe, sem o que a modernidade trouxe. Alguns aqui, eu sei que aqui só tem gente jovem aqui, mas eu foi um tempo que eu peguei, por exemplo, o lampião, a lamparina, para clarear lá, e era terrível. A lamparina, quem conhece a lamparina aqui? Tinha um paviozinho aqui, a gente levantava todo dia de manhã com isso aqui tudo preto, em volta do nariz aqui, que a lamparina queimando aquele pano lá, com querosene lá, a gente levantava a cabeça do nariz preto. Tem pessoas que querem ficar lá. Então a civilização é o que? O avanço do trabalho. É o potencial que Deus deu para que fosse o homem, através do seu trabalho, desenvolvesse. Então a civilização é um avanço. E parte da onde tudo isso? Do trabalho. E o trabalho que não vai só de um, mas vai de um para o outro. Imagina, pensa nessa cadeira. A cadeira que você vai estar sentado aí, pensa só nessa cadeira, não pensa no iPhone, no iPad, não pensa em nada, pensa nessa cadeira, como que faz você vivendo sem a civilização lá no mato, como que você consegue fazer uma cadeira dessa? Do zero. Pensa isso sem a civilização. Você vai, por exemplo, buscar minério, por quê? Tem um metal, aí você fala assim, ok, eu vou serrar. Como é que você vai serrar? Como é que você vai cortar? Você vai precisar fazer ferramentas do mesmo padrão para cortar esse material aí. E aí você não está vendo, mas aí debaixo desse estofado tem uma madeira. Tem uma madeira, onde você está sentado aí tem uma madeira. Aí você fala assim, eu vou lá na floresta, eu tenho que ir lá para cortar, você vai precisar de uma ferramenta. Então isso aí vai envolver madeira, esse tecido, de onde vem esse tecido, como que vai? Então você vai precisar de muita coisa para que essa cadeira seja formada. Talvez para nós fazermos uma cadeira dessa, a gente fica a vida toda envelhece e não consegue fazer, sem a civilização. Já para pensar. Não estou falando nada de complexo, estou falando uma coisa comum. A partir de mim sozinho, talvez eu morra velho e não consiga desenvolver essa cadeira. Isso mostra que uma cadeira envolve centenas de pessoas, e isso é o trabalho. Os irmãos aqui tocam instrumento, pessoas que desenvolveu esse violão, talvez nunca conheceu nada acerca de partitura, de música, mas para que um músico que tem o talento de Deus viesse a tocar, muitas mãos passou para que isso aqui viesse estar aqui. E o que é isso? Trabalho. Isso aqui é um potencial. Deus, quando criou o mundo, Ele não criou o violão, Ele não criou a cadeira, mas Ele deu potencial para a civilização. Existe uma coisa que algumas vezes eu falo sobre a graça comum, que muitas vezes a gente se fecha num ciclo de igreja, a gente não entende que Deus, para que o mundo funcionasse, existe uma graça comum, aonde Ele dá talentos para as pessoas, para que o mundo, a criação
dele funciona. Você já parou para pensar? O asfalto que a gente percorre, a gente fala, meu Deus, essa viagem não chega então. Alguém precisou desbravar aquele pedaço todo para que hoje você passasse com o carro e diz, não chega. Não chega, ou que luta, não chega então. Pois é. Então, irmãos, eu paro por aqui e na próxima quarta a gente dá continuidade. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu rendo graças a Ti, louvo o teu santo nome. Obrigado pela oportunidade de, nessa primeira parte, entendermos 6 dias trabalhando.